A paz do Senhor Jesus, povo amado, povo querido do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe grandemente, grandemente, nesta oportunidade que tenho de falar a vós. Esse servo que vos fala, pastor Newton Leal, queria agradecer a Deus em primeiro lugar por nos conceder este momento para refletirmos aqui na palavra do Senhor. Meu querido, o homem foi criado perfeito pelas mãos de Deus e colocado em um paraíso onde não lhe faltava nada. E de repente veio o pecado a ser cometido pelo homem. O Deus que andava com Adão no jardim do Éden, o Deus que o acompanhava, que ali estava como amigo presente, de repente pelo pecado a vergonha do homem fez com que ele se escondesse de Deus. Mas Deus estava ali presente até que o pecado veio a contaminar o coração do homem. E de repente Deus assim se afastou do homem, melhor dizendo, o homem se afastou de Deus pelo pecado, porque o pecado é separação entre a santidade de Deus e o homem pecador. E na verdade o tempo foi com que Abraão viesse a receber a promessa de Deus, e mesmo contra a esperança, assim ele teve fé, ele lutou, e Deus certamente honrou de tal forma que hoje, como descendência, estamos aqui para glorificar o nome de Deus. E eu estava meditando na palavra aqui, no passar do tempo, em que Deus ele sempre quis estar presente no meio da humanidade. É tão tal que ao se afastar, logo em seguida ele enviou Moisés, há anos depois enviou Moisés ao Egito para tirar o povo da escravidão. E a palavra do Senhor diz assim, em Êxodo capítulo 25, versículo 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Deus não se afastou do homem, o homem que se afastou de Deus, mas Deus sempre quis estar no meio do povo dele. Após tempos se passarem, Deus disse a Moisés: Moisés, tu farás para mim um santuário, porque eu quero habitar no meio do povo. Mas quem vai dar a matéria-prima sou eu. E Deus começou essa construção, aonde Deus nos compara a acácia. Quem conhece a madeira de acácia, nós sabemos que a Arca da Aliança foi feita com a madeira de acácia. E essa madeira é comparada a nós, meus amados. Por quê? Porque a madeira de acácia é uma madeira ruim de lidar, é uma madeira dura, cheia de nó, é uma madeira retorcida, é uma madeira de má e péssima qualidade. E isso é retratado a natureza humana, que é desse jeito também para lidar. Mas Deus, com a sua construção, usou a madeira de acácia, simbolizando a humanidade, o homem. Disse a Moisés que usasse essa madeira, pegasse o machado para cortar a raiz. E aquele homem que não se deixa ser cortado, a raiz dele continua nesse mundo, certamente ele não fará a vontade de Deus. E mesmo com madeira, disse a Moisés que cortasse para separar a raiz, que a raiz do homem, ela quando faz a sua vontade, neste mundo é ruim para Deus. E no entanto, essa madeira Deus disse a Moisés que cortasse e que pegasse cada tábua, e assim a fizesse no mesmo tamanho. Significa que nós não temos tamanho maior do que o nosso irmão. Deus disse: cortai-vos em tamanhos iguais, tanto na altura como na largura. Nós não somos mais e nem menos, somos todos iguais para Deus. E essa madeira, Moisés veio a receber de Deus a situação para que ele obedecesse fazendo dessa forma. Outra coisa, que nós viéssemos a ser colocados como tábuas iguais, não um ao lado do outro, mas que viesse ultrapassar e atracar uma na outra. Deus está dizendo: meu povo, se eu as deixar como madeira verde, logo logo uma fenda vai acontecer, e nesta fenda vai entrar tudo enquanto é maledicência. No entanto, Deus fez com que atracassem para vivermos assim. É assim que Ele quer a igreja do Senhor. Em meio à tribulação ficarmos assim, para que não haja brecha para o inimigo habitar. E assim enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que nos cobrindo com ouro toda a acácia, para que não houvesse fenda, ainda que eu e você, como madeira de acácia, péssima qualidade, cheia de nó, dificultosa para lidar, marceneiro nenhum quer lidar com ela, Deus nos cobriu com ouro precioso, que é o Jesus Cristo de Nazaré. Enviou a terra, e toda a madeira foi coberta para fazer a Arca da Aliança, para que ele habitasse dentro.
E no entanto, dentro da arca foi colocado o maná, que é o pão que desceu do céu, o próprio Jesus. A vara de Arão, que floresceu, o próprio Jesus. A vara que era seca quando Jesus morreu, ela floresceu quando ele ressuscitou, trazendo vida para mim e para você. E as tábuas da lei, que é a palavra de Deus. O próprio Jesus é a palavra. No entanto, o próprio Espírito de Deus habitava ali dentro. E a arca foi desrespeitada pelos filhos de Eli, que andava em prostituição, em mentiras, em coisas que desagradavam a Deus. E a arca estava numa situação em que o próprio Espírito de Deus habitava, mas quando aqueles que o conduziam à arca, os sacerdotes colocavam dentro do templo, ali Deus habitava. Deus habitava e passou a habitar dentro de nós, quando o Filho deu seu sangue aqui por todos nós, e assim cobriu toda a acácia com ouro, e ainda que a má qualidade de acácia sejamos nós, fomos cobertos pelo sangue de Cristo, fomos revestidos e cobertos pelo ouro precioso, o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E aqui diz a palavra do Senhor, mais à frente em Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus, meus amados, através do amor de Deus, que sempre quis habitar no meio do povo dele. E por isso deu a ordem a Moisés que construísse esse templo, a Arca da Aliança. E hoje o templo santo do Espírito Santo somos nós, como diz a palavra. Deus, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Tenhamos muita responsabilidade ao conduzir o Espírito de Deus, porque sabemos que somos santos mediante aquele que habita dentro de nós. Santo significa separado, e no entanto, que venhamos honrar a Deus, certamente obedecer ao Senhor, porque somos templos do Espírito Santo. Que Deus os abençoe grandiosamente, que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.